O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: fazei-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, seu auxiliar Dom Teodoro, Dom Ascona, demais sacerdotes, diáconos, religiosas, irmãos e irmãs. Quando, um ano antes da jornada, nós tivemos a oportunidade de receber no Rio de Janeiro a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, também tive a oportunidade de colocar em oração e colocar em intercessão de Nossa Senhora de Nazaré também a jornada. E embora tivéssemos já recebido durante a jornada e também depois da jornada a imagem peregrina, o fato de Dom Alberto Taveira ter me convidado para vir aqui passar esses 2 dias e meio aqui com vocês, me traz a oportunidade de vir como romeiro, como peregrino, agradecer toda a intercessão de Maria. Sabemos que o grande segredo das coisas darem certo, e eu tenho convicção que aquilo que deu certo na jornada Unida da Juventude é justamente graça de Deus, através da oração, da intercessão de tantos, e esse também de Maria, que rezou conosco e pediu conosco também para que aquilo tudo que fosse feito fosse para a glória de Deus e fosse para que a evangelização acontecesse. Então agradeço a Dom Alberto pelo convite que o Senhor inspirou para poder aqui como peregrino agradecer justamente a Maria, esse estar conosco, rezando conosco, na intenção de tantos jovens que foram, estão sendo e serão evangelizados com esse evento que aconteceu no Brasil, percorreu o Brasil todo, os símbolos está aqui também em Belém, e depois também com a vinda do Santo Padre. E é também uma oportunidade hoje de ver também esse grande segredo da igreja, que é a vida de oração. Sabemos que dentro do ano da fé,
somos chamados a dar passos e aprofundar a fé, e de tal maneira que, através do catecismo da igreja, nas diversas partes, nós aprofundemos em quem nós cremos, como nós celebramos, né, como é que nós vivemos e também como nós rezamos. E nesse ano, o Círio de Nazaré tem essa oportunidade, tanto com as reuniões que precedem, né, a celebração do Círio, como depois os dias que se seguem ao Círio, de ser um aprofundamento, uma oportunidade de refletir, de aprofundar essa parte do catecismo da igreja que é sobre a vida de oração. Cristão que se coloca em oração e sabe do poder da oração e da importância da oração em sua vida. E talvez seja uma das partes que aparentemente muito fácil dentro do catecismo da igreja, mas que falta uma divulgação maior, porque às vezes tem muitos grupos e pessoas que vão buscar uma vida de oração, uma mística, uma vida de contemplação em grupos, né, que não são cristãos, enquanto nós temos na igreja a oração cristã, que nos leva a escutar o Senhor, a falar ao Senhor, a contemplar e a experimentar o Senhor como ouve a nossa oração e que nos conduz. Portanto, esse Círio deve ser uma oportunidade, dentro do ano da fé, que estamos por findar, de aprofundar esse aspecto também do catecismo, que deve ainda mais continuar em nossa vida a ser aprofundado. E a palavra que nós ouvimos hoje recorda para nós bem isso. Recorda aquilo que desde criança você ouviu, de que você deve permanecer firme na fé, aquilo que você foi educado, e que a Sagrada Escritura, ela não só ilumina a nossa vida, mas também nos exorta, faz transformar as coisas. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que os nossos antepassados, que talvez não tivessem a mesma oportunidade do acesso fácil às letras, a ler, tudo mais, tinham também a Escritura de outra forma. A oração do terço, que nossos pais, avós nos ensinaram, ali está na oração, textos bíblicos. Na contemplação dos mistérios, as passagens bíblicas do mistério da nossa salvação, de tal maneira que a palavra vai sendo proclamada. E depois, com o advento dos círculos bíblicos, grupos de reflexão, e o pós-Vaticano II, já faz 50 anos isso, né, a insistência para que a palavra tivesse ainda mais abundante nas celebrações, também na explicação ao povo, nos encontros. E nós sabemos que essa palavra, meus irmãos e irmãs, vai nos educando na fé, vai nos permeando e nos mostrando lá no mais profundo do nosso ser quem nós somos e como nós somos chamados a ser um sinal de Cristo ressuscitado no mundo. A todos os paroquianos, a todos os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, a todos os peregrinos e romeiros que vieram, que nos vêm, nós somos chamados a viver de tal maneira a nossa vida cristã, que a vida de oração que nós queremos viver, somos chamados a viver, transpareça no mundo através de uma vida que nós vamos levando como consequência dessa. Estar com o Senhor é poder realmente transmitir de quem esteve com o Senhor e sai com o seu rosto iluminado, para ser luz para os irmãos, levar a luz de Cristo, a luz do Senhor para seus irmãos e irmãs, nessa vida de oração e de comunhão. E a palavra que nós ouvimos hoje, com relação à leitura primeira e o Evangelho, nos coloca de um lado a insistência na oração. Jesus fala: se um juiz injusto, que não tem fé nem tem respeito a ninguém, é capaz de olhar e escutar alguém que não tem ninguém por si, alguém completamente sem direitos na sua época, quanto mais Deus. O Senhor nos convida na vida de oração, temos uma confiança no Senhor. Não é questão de multiplicar o número de orações, mas essa confiança que o Senhor nos ouve e nos dará aquilo que é realmente melhor para nós. Supondo a fé, a pergunta que nós concluímos a leitura do Evangelho é muito complexa. Será que quando o Senhor voltar ainda existirá fé sobre a terra?
Nós queremos justamente pedir ao Senhor que nos dê, aumente em nós a fé e que nos faça viver essa vida de oração com Maria. Nós estamos em oração com Maria, que é o tema justamente durante a do Sírio, que recorda para nós justamente essa necessidade de estarmos diante do Senhor, sabendo que Ele nos ouve e nos dá aquilo que é importante e necessário. Essa confiança como quem está nos braços do Pai, de quem confia no Senhor. E a palavra de Deus nos convida, todos nós, a crescermos ainda mais na fé. A maneira de vivermos o Sírio deste ano é que a nossa vida de oração possa ser de tal maneira vivida que transforme nossas vidas, que nos faça transparecer essa vida para os irmãos e irmãs, nos faça crescer na fé. E ao mesmo tempo, meus irmãos, sabendo que essa vida de fé faz com que nós também vençamos as dificuldades da vida e os problemas e as ameaças que acontecem. A igreja, os cristãos, os católicos, em todas as épocas, tiveram suas dificuldades. Perseguidos, perderam direitos civis, muitos foram martirizados. Ainda hoje acontece isso em muitos cantos do mundo e em nosso país de muitas formas também. Parece que os cristãos são pessoas de segunda classe com relação a alguns direitos, que acontecem algumas leis, e mesmo aquilo que nós, enquanto falamos em relação à vida, à família, nem sempre é correspondido naquilo que as leis ou decisões judiciárias do nosso país. E é justamente nesse aspecto que nós vemos a importância da perseverança na oração. A leitura primeira do Êxodo fala que enquanto o povo de Deus combatia aqueles que os invadiam, no entanto, a força maior estava em quem estava no alto do monte com os braços levantados, rezando, intercedendo. Quanto mais perseverava com os braços elevados, sustentar uma pedra, alguém segurar o braço que já estava cansado, mas a força de quem reza. Sabemos que nós, meus irmãos e irmãs, temos durante o tempo do Sírio vários temas que vão acontecendo em torno da oração, mas sem dúvida que a palavra de hoje é um grande presente para nós, de vermos como o Senhor nos convida, a palavra que vai nos mostrando, nos exortando, desde que nós nascemos e que fomos criados, a sermos confiantes na oração, sabendo que o Senhor nos ouve, e o convite de sermos perseverantes, sabendo que a oração move montanhas, faz com que as coisas aconteçam. Isso todos nós temos muitas experiências, na família, na vida pessoal, nós vivemos essa necessidade da vida de oração. Uma das coisas que me vem à mente, quando lia um pouco essa palavra de hoje, quando ainda coordenador pastoral da diocese onde eu nasci, eu lembrava muito bem que todas as viagens, todos os momentos com o antigo bispo, que até me ordenou padre, ele justamente vivia uma vida de oração, E sabemos que os problemas existem em todos os lugares, mas via muitas vezes, que está muito próximo dele, devido ao trabalho que exercia, como as coisas vão se solucionando e resolvendo, quando a gente nem imagina como, com a nossa vida de oração e de intercessão. Fazemos a nossa parte, lutamos, tomamos iniciativas, mas essa vida de oração. Foi também isso que me motivou quando o Brasil foi escolhido para ser a sede da Jornada Mundial da Juventude. Uma das primeiras atitudes foi pedir aos conventos contemplativos, conventos de oração, que rezassem a intenção da jornada. Depois, chegando mais próximo, renovei o pedido, assim como também uma das atividades que os jovens fizeram e se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, foi uma vigília de oração, durante uma vez por mês, depois se espalhou também em outros grupos também, rezando na intenção da juventude, na intenção justamente da Jornada Mundial da Juventude. E aquilo que a palavra nos diz hoje, essa perseverança na oração nos faz ver maravilhas. Conversava com o Dom Alberto agora há pouco, antes de entrar para a missa, que nós somos testemunhas da ação do Senhor na vida da Jornada Mundial da Juventude, dos jovens, que daquilo que nós planejamos e levamos anos planejando,
de mudança de última hora, de tantas circunstâncias, vemos aí como a presença de Deus se fez sentir e o milagre aconteceu. Justamente a evangelização, a missão, o anúncio do Evangelho aconteceu, seja para quem estava presente na grande multidão, seja para quem estava presente no pequeno grupo, seja através dos meios de comunicação. Isso não é mérito nenhum nosso, é graça de Deus, é dom do Senhor. Então a intercessão e a oração fez com que um evento católico pudesse contagiar também os não católicos, os não cristãos, né, também os que sem fé, e não só próximos, mas também de longe, vendo a gente testemunho dos jovens diante de dificuldades que tivemos também, jovens que tiveram que vencer várias dificuldades, como também as famílias acolhedoras que superaram qualquer pedido que tínhamos feito, como também a presença belíssima do Santo Padre, o Papa Francisco, próximo das pessoas. Há o Senhor que vai atuando. Nós somos testemunhas, eu sou testemunha justamente daquilo que, se de um lado nós tivemos atitudes, trabalhos, organização, todos os detalhes, do outro lado o Senhor foi conduzindo e fez maravilhas. Isso se deve à intercessão, à oração de tantas pessoas e do Senhor que faz esses milagres. Nós somos chamados, portanto, meus irmãos e irmãs, a vivenciar tudo isso também, a ver também em nossa vida de cada dia, em nossa família. Nós temos quantos problemas nós temos, quantas dificuldades existem, e vem muitas vezes o demônio colocar no ouvido da gente: nada disso te adianta você rezar, você se colocar em oração, ir à missa, ir à igreja. Quantas vezes o demônio vem colocar no ouvido, dizendo que é bobagem, está rezando, né? No entanto, nós sabemos que, claro que temos que atuar, que agir, que fazer a nossa parte, mas nós sabemos que o Senhor supera e muito tudo aquilo que nós podemos imaginar ou planejar. Isso testemunha disso, e vocês todos também o são de uma certa forma, que viram talvez o resultado, mas nós que sabemos do que aconteceu nos bastidores e as dificuldades todas, em todos os sentidos, né, nós sabemos como o Senhor vai atuando e vai agindo. O Círio quer justamente, que já é um sinal para o mundo, desse grande acontecimento que marca não só Belém e não só os paraenses, mas já marca o Brasil todo, que olha para cá vendo esses sinais, tanto dos momentos maiores, como também momentos dos grupos menores. Nós sabemos, vocês já dão esse sinal pela presença, pela participação, mas é necessário que tudo isso continuemos em nossa vida, a viver uma vida de oração com a família, passar aos filhos, aos netos, aos parentes, uma vida de oração, como fizeram nossos pais e avós conosco, ensiná-los a rezar, a estar diante de Deus, a caminhar confiante no Senhor, a poder diante das circunstâncias ver a vida de oração, também na juventude. Uma das coisas muito bonitas que muitos padres me contaram é que os jovens muitas vezes chegavam dos eventos centrais da jornada, chegavam na paróquia e no lugar de irem dormindo pediam licença para ir para a capela, ir para a igreja, passar um tempo de oração. Eles passavam várias horas durante a noite rezando, naquele frio que fez incomum no Rio de Janeiro, né? Então ainda rezando e pedindo assim essa vida de oração. Quando vemos também os homens, as mulheres, as famílias rezando juntos, vemos aí como realmente as coisas vão acontecendo. As atitudes, nós temos muitas, trabalhos, organizações, mas a palavra hoje nos convida a sermos perseverantes na oração, a saber que o Senhor nos ouve e realmente realiza maravilhas em nossa vida, e é necessário, é importantíssimo que alguém esteja de braços abertos em cima do monte, em cima da fé, intercedendo e rezando, pedindo ao Senhor para que todos esses males e as dificuldades e os assaltos da vida que estão ao nosso redor não nos atinjam, não tirem a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna, mas sejamos sempre mais testemunhas do Senhor. Vocês têm aqui a graça de ter esse sinal que a passagem de Deus por essa cidade, por essa região, deixou aqui num pequenino sinal, que é essa pequena imagem encontrada aqui junto ao córrego. E essa pequena imagem é sinal que veio pelo meio do povo,
para ensinar para todo um povo, que passa os séculos, para dizer, é um povo chamado a ver nesse pequeno sinal, um Senhor que nos convida, olhando para Maria, a aprender a rezar, a caminhar na oração, e a ser sinal de que a vida de oração transforma nossas vidas pessoais, familiares e a sociedade. E justamente aí está a nossa missão na sociedade. Vemos como é que a vida de oração vai transformando também a nossa sociedade, em mais fraterna, mais solidária, onde mais justiça vai acontecendo, e onde passamos a nos ver e enxergar como irmãos e irmãs. Eu vi isso acontecer. No Rio de Janeiro, com tanta fama que tem de violência, as famílias abriram suas casas, acolheram pessoas que nem conheciam de todo lugar do mundo e ficaram até chorando quando foram embora depois, de saudades daquelas pessoas que viveram lá. A maioria das pessoas quer o bem e quer fazer o bem, e essa maioria que somos nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a contagiar as nossas cidades com o bem, e a vida de oração nos faz ter força para isso, e para poder mudar esse mundo para melhor, para transformar, amando o próximo, perdoando o outro, fazendo bem ao outro. É isso que vai transformando nossas vidas, arrancando os egoísmos, raivas, rancores, machucados, feridas que temos em nosso coração, e nos faz testemunhar o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, em quem nós cremos, a quem nós anunciamos, e queremos cada vez mais, nesse dia mundial das missões, dizer, assim como vivemos vida com o Senhor, queremos também anunciar ao mundo e sermos conscientes que todos nós somos missionários para testemunhar, tanto organizadamente, quando assim a paróquia o faz, como também no dia a dia, podemos anunciar ao mundo o Cristo Jesus, nosso Senhor, vida para o mundo. E como consequência, meus irmãos, nos comprometer com a evangelização no mundo inteiro, pela oração, pela ajuda, pela partilha também, como nós o fazemos na coleta de hoje, nessa consequência que nós temos, que sabemos conscientemente que é necessário que essa palavra ilumine, conduza a nossa humanidade, que tem perdido valores importantes, tem se esquecido de Deus, tem colocado Deus de lado e tem sofrido tantas consequências com relação a isso. Eis essa nossa missão, e um povo que reza durante a caminhada do Círio, fazendo sacrifícios no calor do dia, com os apertos do círio e da corda, povo que reza, faz sacrifício e volta para continuar rezando, é um povo que intercede não só pela sua cidade, mas pelo Brasil e pelo mundo. Louvado seja o Senhor nosso Deus.